A paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu sou a professora Josiane Moreira e hoje ministrarei a aula referente à lição de número 6, cujo título é Uma Igreja Não Conivente com a Mentira. Nesta aula, veremos a origem da mentira, assim como as suas consequências, o fato de a mentira ser uma escolha e veremos meios também para não cometermos essa prática, tanto dentro da igreja quanto fora. Então, fique conosco até o final. Para iniciarmos então o assunto, eu vou trazer alguns apontamentos presentes no livro escrito pelo pastor José Gonçalves, que é o mesmo autor da revista deste trimestre. Neste livro, ele, para introduzir o assunto, ele traz como uma citação, uma referência, a série policial denominada Verdadeiras Mentiras, exibida pelo canal de TV a cabo Discovery. Nesta série, ele fala sobre os diferentes meios encontrados pelo mentiroso para enganar as pessoas e as suas consequências, mostrando que a mentira, ela sempre tem consequências gravíssimas. Veremos também que o autor traz um conceito ou uma definição para a mentira, e isso é importante. Nós temos que entender o que significa mentira. Então, professor e professora, já anota aí o significado. A mentira significa qualquer afirmação ou ato cujo objetivo é enganar outra pessoa. Ou seja, a mentira é algo intencional feita com o propósito de prejudicar o outro. Então, isso aqui é muito sério, é muito grave, porque já parte de algo intencional para prejudicar alguém, para trazer um mal sobre alguém. Então, já vemos por aí que a mentira é algo prejudicial. Mais à frente, o autor começa a trazer as naturezas das análises da mentira. Então, nós podemos partir de diversos vieses para entender a mentira. Especialmente aqui na lição de número 3, nós vamos partir então da natureza teológica, analisando a mentira na vida de Ananias e Safira, que estão ali relatadas ou registradas no livro de Atos, do capítulo 5, nos versos 1 ao 11. Então, veremos aqui que a mentira, primeiramente, ela é condenada na Bíblia. Então, nós já vamos partindo da ideia de que a mentira não é algo bom ou que a Bíblia nos dê ali a liberdade para cometer ou coloque isso como sendo algo da prática de quem serve agora ao Senhor Jesus Cristo, de quem é uma nova criatura. Não, não. A mentira nós veremos que faz parte do velho homem, da nossa natureza caída. E quem está em Cristo é nova criatura. Não tem mais essas práticas, certo? Então vamos ver agora alguns versículos, eu vou exibir aqui para vocês, mas é importante vocês aí utilizarem a Bíblia de vocês para irem pesquisando, analisando, estudando, e se tiver qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou respondendo para você, tá bom? Então, primeiramente, para trazer uma ênfase, uma afirmação também sobre o fato da mentira ser condenada na Bíblia, nós vamos ver Êxodo 20:16. Então, eu estou exibindo aqui para vocês, mas também peguem a sua Bíblia aí, Êxodo 20:16, que nos diz o seguinte, a palavra de Deus. Êxodo 20:16, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então a Bíblia é clara, nada de falso testemunho contra o teu próximo. Não é bom, isso não é positivo. Mais à frente veremos agora Efésios 4:25. O que nos diz Efésios 4:25? Nos diz o seguinte, por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então já não há mais dúvida, a mentira deve ser deixada, enfatizando aqui que na nossa natureza antiga, natureza caída no velho homem, pode ser que tínhamos essas práticas, mas agora somos novas criaturas, somos agora filhos de Deus, então essa prática não condiz mais com a nossa nova vida, ok? Seguindo então, veremos que mentir é um ato errado porque é contrário à natureza do nosso Deus. Então Deus tem uma natureza e não é uma natureza mentirosa. Veremos então aqui especialmente em Tito 1:2, que diz o seguinte sobre a natureza de Deus. Em esperança da vida eterna,
a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes do início do mundo. Então aqui Paulo enfatiza a natureza de Deus. Deus não pode mentir, então Deus não é mentiroso. Logo, se nós somos agora filhos de Deus, nós seguimos então a natureza do nosso Deus e não sejamos mentirosos também. Mais à frente um pouquinho, nós vamos ver que todo falso testemunho e mentiras são proibidos ao povo de Deus. Veremos Colossenses 3:9. Vamos ter uma ênfase aqui maior. Veremos aqui em Colossenses 3:9 que diz o seguinte para nós. A palavra em Colossenses 3:9 diz: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Então aqui fica claro o que eu disse para vocês. O autor enfatiza isso, repetindo: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem. Quem deixou o velho homem agora vive em verdade, vive uma outra vida. Por quê? Porque aqui abrem-se dois caminhos: o da verdade, que é o caminho de Deus, e o da mentira, que é o caminho de Satanás. Ele está relacionado com a mentira e o nosso Deus com a verdade. Então nós devemos saber qual caminho nós vamos traçar. Se é o de Deus, nós temos que deixar a mentira para lá. Nós temos que deixar isso no passado, no nosso velho eu, porque já nós nos despimos deste velho homem. Agora nós somos nova criatura. Veremos então que esses dois caminhos apresentam claramente Deus com a verdade. Por quê? Nós vamos ver que a mentira, ela é algo extremamente sério. E nós vemos aqui dois apontamentos claros feitos pelo autor sobre as consequências da mentira. A primeira é a morte de Ananias e Safira. Eles mentiram e essa mentira trouxe uma consequência gravíssima, que foi a morte. E depois nós vamos em Apocalipse 21:8 que o final dos mentirosos é muito trágico. Vamos lá para Apocalipse 21:8. Vamos pegar aqui, eu já estou exibindo para vocês, mas eu vou fazer uma ênfase aqui na minha leitura. Diz assim a palavra do Senhor: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, a todos os mentirosos. Aqui nós já vimos duas consequências gravíssimas para a mentira. Então, logo vemos o porquê Paulo enfatiza que devemos deixar esse pecado para lá e nos vestimos então da natureza divina, que é verdadeira, que não há mentira, não é? Em quem não há mentira. Mais à frente, o autor enfatiza também a oposição bíblica a toda mentira tem a sua origem no fato de que o povo de Deus deve a sua vida e sua lealdade ao único e verdadeiro Deus. Vejamos aqui em João, capítulo 17. Vamos enfatizar esses versículos aqui. Eu quero trazer isso para vocês, para que vocês entendam bem, biblicamente falando, para que expliquem bem para os seus alunos também. João 17, verso número 3 diz o seguinte: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti apenas, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. O único Deus verdadeiro. Então, o nosso Deus é verdadeiro. Então, logo, a Bíblia se opõe diretamente à mentira. Voltando aqui, dois caminhos. A mentira, Satanás. A verdade, o nosso único e verdadeiro Deus. Mais à frente também, em João 14:6, estou exibindo aqui para vocês também. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós vemos que Cristo é a verdade. Então não tem como, se somos de Cristo, sermos mentirosos, sermos falsos. Somos a verdade porque o nosso Deus é a verdade. Mais à frente, há uma ênfase em João 16:13 sobre o Espírito Santo. Ele também é a verdade. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade ou da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então o Espírito também é da verdade. Então não há mentira nem no Pai, nem no Filho e nem no Espírito Santo. Logo nós que somos seus filhos também não temos que fazer parte da mentira.
Devemos fazer o que Paulo disse, reforçando, deixai a mentira. Então, veremos aí que nós não podemos deixar com que o pai da mentira nos engane, porque o caminho dele é oposto ao caminho de Deus. E aonde fala do pai da mentira? João também 8,44. Já estou aqui exibindo para vocês e farei uma leitura aqui para enfatizar para vocês aqui o versículo 8,44 nos diz: Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então veja que forte, né? Toda essa informação que Jesus disse aqui. Ele, então, não tem verdade nele. Logo, o caminho dele é todo mentiroso, é um caminho cheio de mentiras, de falsidades. E o caminho do nosso Deus é o caminho da verdade. Por isso, mais uma ênfase em Efésios 4:25. Deixai toda mentira e falai a verdade, porque isso evidencia que escolhemos o caminho do nosso Deus. Então, é uma escolha clara. Nós devemos, então, optar. Fora isso, feita todas essas informações aqui, trazendo esses apontamentos, agora eu vou adentrar a lição. Então, professor, eu peço que você busque a sua revista, se você ainda não a buscou, para começarmos agora a analisar os tópicos, os subtópicos e todas as informações contidas aí na lição de número 6. Vamos lá? Feita a introdução, adentraremos a lição agora. Vamos começar pelo texto áureo. Professor e professora, vocês se recordam o que significa texto áureo? Bem, texto áureo é o texto principal. Nele estão contidas as informações que serão abordadas no decorrer da lição, aí que estão divididas entre os tópicos. Então, prestemos bem atenção no texto áureo. Aqui, o texto áureo foi retirado de Atos capítulo 5, verso 3, que diz assim: Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da verdade? Então vemos que quem está presente aqui, ou quais personagens aparecem nesse trecho? Primeiro Pedro, depois Ananias, e vemos Satanás, que foi o responsável por encher o coração de Ananias. Então nós já vemos aqui um cenário se abrindo, sendo montado para entendermos sobre o que será abordado com ênfase nessa lição. Veremos também que houve uma mentira. Mentiu para o Espírito Santo. Houve uma retenção de valores. Então já vai trazendo uma ideia bem clara aí do que vem pela frente. A verdade prática diz assim: como toda forma de engano, a mentira é pecado. Devemos, pois, andar sempre na luz da verdade. Passamos então a leitura bíblica, Atos capítulo 5, versos 1 ao 11, que diz assim: Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Então, não foi ele sozinho. Um varão Ananias com Safira. Quem era Safira? Sua mulher. O que eles fizeram? Aqui o verbo nos aponta, venderam. E como esse verbo aqui, ele é transitivo direto, ele pede um complemento. Venderam o quê? Venderam uma propriedade. Agora vamos ver à frente o que mais eles fizeram. E reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Então, ele, aqui especialmente Ananias, o verbo reteve, do verso de número 2, não está no plural. Então, aponta para a ação de uma pessoa. Ele reteve, porém, mais à frente fica claro, sabendo-o também sua mulher. Ele fez, mas ela consentiu. Então, acabou que os dois tiveram então essa ação pecaminosa de mentira. Veremos que eles pegaram o valor, venderam por tanto e guardaram parte e levaram uma outra parte, tentando fazer com que as pessoas acreditassem que aquele era o total, mas havia já um valor guardado. Mais à frente nós vamos entender por que eles fizeram isso. Então vemos que aqui é uma mentira. Eles retiveram parte do preço e simplesmente agiram como se estivessem entregando tudo. Veremos no verso 3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração
para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade, guardando-a, não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Então veja que todos que ouviram a história, que presenciaram de alguma maneira, ficaram com muito temor, porque a palavra diz aqui grande temor. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e transportando para fora o sepultaram. Então, ele aqui recebeu a consequência e aparentemente ele foi ali punido de alguma forma e isso trouxe temor. Só que a história não acaba aí. Como vocês viram, começou ali com os dois. E logo que levam ele, sepultam, chegam a mulher passada mais ou menos 3 horas. E, passando o espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram essas coisas. Então vemos que tanto pela morte do marido quanto da mulher houve temor. E a Bíblia diz que não é um temor pequeno não, houve um grande temor. Então analisemos agora com mais detalhes. Na introdução aqui da revista do professor, nós vemos que a verdade deve ser um valor inegociável. A história de Ananias e Safira dentro da comunidade de Jerusalém revela a seriedade e compromisso com a honestidade diante de Deus e da igreja. Então nós temos que ser honestos tanto diante de Deus quanto diante da igreja. E aqui faltou essa honestidade. Eles foram movidos pela cobiça e pela busca de reconhecimento, de lucro. Eles foram movidos não pelo interesse de ajudar, não como as outras doações estavam acontecendo. Porque eu não sei se vocês se recordam, na aula anterior, nós vimos que Barnabé vendeu uma propriedade e depositou o valor aos pés dos apóstolos. E isso outros faziam conforme iam surgindo as necessidades. Aqui eles não fizeram com o interesse de socorrer os necessitados, não era para socorrer aos pobres. Eles fizeram, tramaram tudo com o interesse de ganhar notoriedade, reconhecimento, obter lucro, fama com aquela atitude. Então, vemos que não adianta mentir, Deus conhece a intenção do nosso coração. Mais à frente, veremos que essa lição nos ensina que a mentira não apenas compromete o nosso caráter, mas também fere a santidade da igreja. Porque às vezes nós partimos da ideia de que é só uma mentirinha, é só uma brincadeirinha, é só algo pequenininho. Usamos até o diminutivo inha para justificar mentirinhas, coisinhas que fazemos que achamos que não tem maldade nenhuma. E para Deus tem. Porque essa mentira, no caso deles, não feriu apenas aqui a santidade ou a relação com Deus, mas feriu a santidade da igreja. A justiça divina se manifesta para preservar a pureza do povo de Deus, destacando a necessidade de temor, integridade e sinceridade na caminhada cristã. Aos objetivos da nossa lição agora. Primeiro objetivo, apresentar a origem da mentira como uma estratégia de Satanás para enganar os crentes. Então já vemos de onde ela partiu, Satanás. Então, a mentira já existe há muito tempo e vocês vão ver comigo lá no Jardim do Éden ele usando de mentira para enganar Eva. Então, ele realmente é mentiroso há muito tempo, já tem experiência na mentira e deu origem a ela. No segundo objetivo, nós vamos mostrar que mentir é uma escolha moral e que todo crente deve rejeitar o engano. Então, a mentira é uma escolha, não é algo que acontece porque eu fui obrigado a isso ou porque foi mais forte do que eu, foi um laço espiritual. Nós vamos ver que podemos dar brechas para o diabo semear, enfim, plantar isso em nosso coração, mas já parte de nós. É uma escolha. Veremos com mais detalhe isso.
E o terceiro objetivo é valorizar a santidade da igreja e a necessidade de viver em verdade diante de Deus. Aqui é uma ação, né? Algo mais prático. Nós devemos valorizar a santidade, né, da igreja, porque a mentira busca ferir essa santidade, e devemos então viver em verdade diante de Deus. Então, feitas essas apresentações de objetivos, veremos que como sugestão de método, a sugestão de método então é um estudo de caso, no qual você vai pedir para os seus estudantes analisarem um caso hipotético que você vai contar de um cristão que está enfrentando a tentação de mentir para obter vantagem, como em uma entrevista de emprego ou na declaração de imposto de renda. Então, aí seria interessante os estudantes analisarem as consequências dessa escolha, e aí você pode ir relacionando isso com Atos 5:11, introduzindo o assunto da lição e quebrando o gelo ao mesmo tempo. Então fica aí essa sugestão de método para você, professor. Nesta lição, aprenderemos que é possível um crente que não vigia ou não vigilante estar a serviço do diabo em vez de agir em favor do reino de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu com Ananias e Safira. Por quê? Eles tentaram obter lucro negociando valores do reino, ou seja, tentaram negociar o inegociável. Nós veremos que, como crentes, nós não podemos usar de engano, porque Deus sonda os corações. Deus conhece as intenções dos nossos corações. Então, nós não podemos achar que vamos fazer e Deus vai fechar os olhos ou vai consentir nessas práticas errôneas, de modo algum. Portanto, cabe a nós nos afastarmos do pecado pelo temor do Senhor. Vamos para o tópico 1. O diabo, o pai da mentira. Agora nós vamos entender a origem da mentira. De onde surgiu? Quem fez a primeira mentira? Ou quem cometeu esse primeiro pecado? Vamos analisar aqui. É da natureza satânica mentir. Forte, né, irmãos? Forte, né, professores? É da natureza satânica a mentira. Porque nós vimos lá no começo, na introdução, que não é a natureza divina. A natureza de Deus é a natureza verdadeira. O único Deus verdadeiro é a verdade. Leiamos aqui. A Escritura afirma que Satanás induziu Ananias a mentir. Lá em Atos 5:3. Vejam aí comigo. Então Pedro disse: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Eles estavam ali motivados pela cobiça, pelo desejo de obter lucro fácil. Ananias então deu lugar ao diabo, que o levou a mentir. Primeiramente ele, né? Jesus já afirmou que o diabo é o pai da mentira, como nós lemos em João 8:44. Nele não há verdade. Aqui nós vamos entender que Ananias já tinha essa intenção no coração dele. E isso abriu brecha para Satanás entrar e intensificar esse desejo por fazer o erro, né? Por cometer a mentira. Então nós não vamos dizer diretamente que foi Satanás quem o obrigou a fazer isso, não. Nós vamos ver melhor isso lá na frente. Mas agora é preciso compreender que já havia uma predisposição nele para cometer aquele fato, aquele engano. No coração dele já havia o interesse de obter um lucro fácil, de ganhar reconhecimento, de ganhar fama. Por quê? Vendo todo mundo fazer ali, e ele achou aquilo interessante, aquilo ganhou uma certa, vamos dizer, repercussão. Quem estava fazendo estava ganhando visibilidade. Então eles encontraram ali um meio de, ao mesmo tempo, ganhar essa fama e manter parte do dinheiro. Então não foi algo que veio do coração para ajudar, mas sim para obter lucros da obra de Deus. Então nós vamos ver que Satanás, ele está por trás de toda mentira e engano. Vejamos lá em Gênesis. Eu vou exibir aqui para vocês, mas vocês aí que estão com a Bíblia, podem pegar aqui comigo Gênesis, capítulo 3, verso de número 1, que diz assim: Ora, a serpente era ardilosa, mais do que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito, a qual disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? A própria mulher, no verso 2, vai contestar. Então ele usa o não comereis de toda a árvore do jardim. Aqui, Deus não havia falado dessa maneira. A mulher corrige, disse:
Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente mente, distorce a palavra de Deus para enganar a mulher. E aqui, essa serpente foi agindo da mesma maneira, lançando essa semente no coração de Ananias, fazendo-o acreditar que ele poderia se enveredar por esse caminho para que eu pudesse obter lucro. Agora, falando bem claramente aqui, será que nos nossos dias não tem acontecido isso? Será que as pessoas de hoje, os cristãos, não têm vendido o que não tem preço, não têm negociado o inegociável para obter lucro? E o que poderia ser? Muitos usam de engano na casa do Senhor, achando que o Senhor não está vendo. Nós falamos muito do período medieval, das indulgências feitas pela Igreja Católica, vendendo um terreno no céu e tantas outras coisas, mas será que nos dias de hoje nós também não temos vendido, não temos mentido, não temos enganado para obter lucro? Devemos refletir sobre essa prática. Veremos que do jeito que era pecado lá no passado com Ananias e Safira, é pecado hoje. Pode ser que a justiça de Deus não venha da mesma forma. Depois nós vamos entender por que a justiça de Deus foi daquela forma com os dois. Mas Deus continua sendo o Deus justo e verdadeiro. Deus tem visto e sondado muitos corações que usam de engano, de mentira na casa do Senhor, na obra do Senhor, para obter fama, que já se corrompeu, a verdade já foi embora, com o objetivo de ter lucro, como Atos capítulo 13, verso 10. Leamos aqui Atos 13, 10, no qual Paulo enfrentou isso com Elimas. Vamos ver aqui com clareza. Atos 13, 10. Leiamos então. Estou exibindo para vocês aqui, mas se vocês quiserem ler aí junto comigo, diz assim a palavra do Senhor. Disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Então nós vemos que a mentira aqui foi utilizada para obter lucros, mas nós vemos que Paulo viu esse espírito nele sendo o mesmo espírito ali que estava tentando levar a mentira para a vida de Ananias e Safira para que viessem obter lucro a partir da palavra de Deus, a partir da obra de Deus, não é? Então isso é muito perigoso, irmãos e irmãs. Isso é muito sério. Só que a gente tem uma mania de trazer, digamos que, uma amenização ou buscar amenizar as coisas. Ah, porque isso é só uma brincadeirinha, porque isso aí é só uma coisinha, foi só um deslizezinho ou algo assim. Não é só um deslize, não é só uma brincadeira. Nós vemos que aqui há uma seriedade e isso foi uma resposta muito séria de Deus, no caso a morte. Já pensou se Deus agisse nos dias de hoje como agiu lá naquele tempo? Quantos já não teriam morrido? Será que estaríamos de pé? Então é algo para refletirmos. Veremos agora no subtópico 2, a mentira como um ardil maligno. Satanás não obrigou nem forçou Ananias a mentir, mas evidentemente plantou a semente do engano e da mentira em seu coração. A mentira é um de seus ardis. A escritura é bem clara, não deis lugar ao diabo. Efésios 4, 27. Vamos ler isso com mais clareza? Efésios 4, 27. Não deis lugar ao diabo. 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Então aqui Paulo enfatiza: não dê lugar para Satanás usar a sua vida para plantar essas sementes em você. Antes, deixe toda a vida errada para trás. Aqui é muito claro que Ananias não havia deixado isso para trás. O coração dele ainda estava visando a obra como lucro. Então isso foi uma brecha. Por isso é importante nós analisarmos as intenções do nosso coração. Nós temos que ver a motivação, porque Deus a conhece. E aqui Ananias, ele achou que poderia, partindo então do que Satanás plantou nele, que foi a certeza ou a segurança de que poderia mentir sem ter consequência nenhuma, ele usando disso foi lá e fez.
mas a brecha quem deu foi ele por ainda ter um coração avarento, achando que poderia fazer do jeito dele para obter o que ele quisesse sem ter nenhum tipo de responsabilidade com isso. Mais à frente nós vemos que, por certo, Ananias sabia disso, pois estava numa igreja doutrinada pelos apóstolos. A questão, portanto, não estava em não saber fazer a coisa certa, mas em subestimar o ardil do inimigo que possui a capacidade de induzir a fazer a coisa errada. Esse casal, então, vivia numa igreja doutrinada, que a gente não pode dizer, nossa, eles não sabiam que era certo e errado. Não, irmãos, não tem essa desculpa, não. Eles sabiam que aquele ato cometido era errado. Eles apenas subestimaram ali o ardil do inimigo. Eles acharam ali que isso daí não traria consequência, que eles poderiam fazer e iria ficar tudo bem. Mas essa igreja doutrinada pelos apóstolos é a igreja cheia do Espírito Santo. E aí que eles não contavam que seriam descobertos e acabaram sendo. Nós vemos que a mentira ela é tão negativa que a pessoa que a comete, ela faz para buscar enganar e tirar proveito. Mas quando cometem o mesmo ato com ela, ela não gosta. Aquele que engana quando é enganado, ele não acha isso legal. Porque aí nós vemos que a mentira não é boa. É boa, entre aspas, para quem pratica e retira dali algum benefício. Mas quando ele é o enganado ou ela é enganada, aí já muda de figura, né? Aí já não é legal mais. Então é isso que nós vemos na vida deles. O casal pode ser que tenha flertado com a possibilidade de ganhar lucro e fama, fingindo estar fazendo a coisa certa. Duas coisas que não são em si mesmas pecaminosas, mas quando buscadas com a intenção errada se tornam pecado. Então vemos que ganhar lucro e fama não é algo pecaminoso. As pessoas querem lucro. A fama, de certa forma, não é ruim, mas o meio para se obter isso foi errado. Aí ele usou de mentira com a obra de Deus, com os servos de Deus, com a casa de Deus, não. Aí não. Então não é que vale tudo para obter fama e lucro. Isso daí é coisa do mundo, é ficção, é novela. Na obra de Deus não vale tudo não, tá? Você aí que às vezes pode estar chegando agora na fé, talvez até você veja mais referências aí pelo Brasil ou fora, de pessoas que estão obtendo lucro, obtendo fama, vendendo, mentindo, usando de ardis na obra de Deus. Não pense que isso vai ficar assim. O Deus que trouxe justiça sobre Ananias e Safira é o Deus que continua sendo justo nos nossos dias de hoje. Na obra de Deus não vale tudo para obter os objetivos, não. Na obra de Deus tem regra, tem meios santos, tem o agir do próprio Deus que é dono da igreja, que vai estabelecendo limites para o homem. Então não é assim solto, não. E é por isso que Ananias e Safira tiveram então que servir de exemplo para que nós entendamos hoje que existe um dono da obra e ele cuida e ele age e ele faz de acordo com a vontade dele. Então as coisas não passam batidas, não. Tem uma ordem e nós devemos segui-las, tá bom? Vejamos aqui, não superestime o inimigo, é o subtópico 3. O apóstolo Paulo orienta os crentes a perdoarem e a não guardarem nenhuma raiz de amargura. 2 Coríntios 2, 10 ao 11. Vamos ler? Eu acho interessante lermos essa passagem para a gente enfatizar aqui. 2 Coríntios 2, 10 a 11, que diz assim pra gente: E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Então ele diz, devemos perdoar e não guardar raiz de amargura pra gente não perecer por causa dos ardis de Satanás. Por quê? A raiz de amargura, a falta de perdão abre brecha. Com a brecha, vem o diabo e lança sua semente. E aí ficamos propícios a cair nesses ardis, que aconteceu com Ananias e com a sua esposa. Já tinha um coração predisposto a buscar bens materiais. Aí Satanás só achou a brecha e já lançou. Caíram nos ardis, no caso, né? Então, se por um lado não podemos subestimar o inimigo, visto ele ter sido derrotado na cruz,
Colossenses 2,15, por outro lado, não podemos subestimá-lo. Paulo orienta os crentes a se revestirem de toda a armadura de Deus para que possam ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6,11. Então nós vemos que nós não devemos superestimar, ou seja, eu tenho medo, estou apavorado, que o diabo vai fazer comigo, eu não consigo dormir, porque eu tenho muito medo do diabo. Não, não é esse o objetivo, ele já foi derrotado na cruz. Nós não devemos superestimá-lo, não viver mais, ter medo dele, não ter mais paz por causa da existência dele, não. Ele existe, mas ele foi derrotado na cruz do Calvário. Por outro lado também, Paulo não nos orienta a subestimá-lo, ou seja, ele não pode fazer nada, ele está derrotado e não tem poder para mover mais uma palha, não é verdade. Ele é limitado pelo poder do nosso grande vencedor, Senhor Jesus Cristo, que é um poder infinitamente maior do que o dele. Mas ele existe e ele está aí com seus ardis. Se achar uma brecha, ele entra. Paulo diz que o diabo tem astutas ciladas. No grego, esse termo astutas ciladas significa metodeias. E aí, metodeias significa, sabe o quê? Aqui são métodos. Ele usa métodos para agir e então fazer ali a maldade pretendida. O diabo é meticuloso e trabalha metodicamente para enganar os cristãos. Por isso nós devemos vigiar. O que é ser metódico? Ele analisa, ele observa, fica ali só cirandando, observando, esperando a brecha para poder lançar então as suas setas, os seus ardis. Nós não podemos superestimá-lo, mas também subestimá-lo. Ele está sim vigiando, tentando encontrar um espaço. O poder de Deus é maior em impedi-lo. Agora, se nós dermos brechas, aí ele pode vir e plantar essas sementes malignas no nosso coração. Como o autor da lição disse, ele não conseguiu destruir o trigo. Então ele vai lá e lança o joio. É mais ou menos assim. Ele vai sempre tentar encontrar uma brecha. E aí o coração já é predisposto àquilo, acaba cedendo. E assim, não só para a questão aqui financeira, não, no caso de Ananias e Safira. Você sabe aonde você tem uma fraqueza e você precisa guardar e vigiar o seu coração para ele não lançar ali a possibilidade. Porque nós vemos na lição também que ele começa pelo pensamento. Vai trazendo aquela ideia, o pensamento, reforçando aquela ideia, até que do pensamento vira prática, vira pecado. Então não é de uma hora para outra. Ele vai gradativamente ou paulatinamente agindo na vida daqueles que estão buscando andar em retidão ou aqueles que são filhos e novas criaturas na presença do Senhor. Por isso devemos sim vigiar, porque isso não é distante de nós. Porque só foi lá no passado quando Ananias e Safira. Não, isso acontece hoje. Quantos homens e mulheres de Deus a gente vê que caem, que acabam cometendo pecados que às vezes foi por uma brecha, por uma falta de vigilância, acabou aí recebendo esse empurrão, digamos assim, do inimigo e acabaram cometendo atos que hoje se envergonham. Muitos estão aí, não conseguiram se levantar ainda. Mas Jesus Cristo, Ele nos conhece. Ele é aquele que nos perdoa se nós nos arrependermos. Porque a gente precisa entender uma coisa. Tem aquele pecado que nós vamos ver, da mentira, que é algo constante. E é disso que eu vou falar agora, aqui no tópico 2, o cristão e a mentira. Nós vamos ver sobre algo constante e sobre algo que é um deslize, que é algo momentâneo. E a gente precisa saber diferenciar isso, até para não julgar e não trazer algo pesado sobre a vida dos nossos irmãos ou de quem aí acaba deixando de vigiar e recebendo aí esse laço, essa seta do inimigo e cometendo falhas. Tópico 2 da nossa lição diz assim: o cristão e a mentira. Aqui nós vamos ver que mentira é uma escolha. Um fato fica evidente em Atos 5:11. Ananias e sua esposa, tanto um quanto o outro, agiram livremente na questão envolvendo a venda de uma propriedade. Isso fica ainda mais claro quando Pedro, sob o discernimento do Espírito Santo, reprova Ananias por ter tentado enganar a igreja acerca do real valor da propriedade. Ananias não foi obrigado a vender a propriedade. Vocês devem se recordar
na lição anterior que ninguém era obrigado a vender nada. Conforme vinham as necessidades apareciam, eles vendiam as suas posses e depositavam aos pés dos apóstolos para que pudesse suprir as necessidades. Mas ninguém era obrigado a nada. Ninguém, nem os dois. Eles provavelmente viram e quiseram obter dali notoriedade, né? Então, tanto ele como sua esposa, que foi conivente com a ação dele, tomaram uma decisão livre. Mentir é uma escolha que envolve a natureza moral. Porque tem gente que vive mentindo. A moral já foi corrompida. Aí ela voltou ao velho homem. Voltou à antiga natureza caída. Porque ela já não consegue mais parar. Mente sobre tudo. Não sei se vocês conhecem alguém assim. Mente, que nem sente mais. Porque isso já faz parte do seu eu. De modo que quando a gente, às vezes, está conversando com essa pessoa, fica difícil discernir realmente o que é verdade ou o que não é. Porque já é uma prática costumeira dessa pessoa, já está nela. E isso daí já evidencia que o caráter espiritual já saiu da vida dessa pessoa. Se um dia ela teve. Já não é mais Deus. Porque nós vemos que Deus, ele tem a natureza verdadeira, é da verdade. Quem é o pai da mentira e em quem não há verdade é o diabo. Por isso, nós como cristãos temos que vigiar muito para ver o tipo de testemunho que a gente tem dado por aí. Nós não podemos viver essa vida costumeira de mentira e nem sequer deixar a mentira habitar em nós, porque o nosso Deus é verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Então, nós temos que andar conforme a nossa fé no nosso Deus e a natureza dele. Vemos então que é necessário que os nossos atos sejam feitos livremente, isto é, não seja sob nenhuma força externa que nos obrigue a praticá-los. Aqui não foi o diabo que obrigou Ananias a isso. Isso não é verdade. O diabo plantou ali a semente no coração dele e ele agiu conforme achou, né, que seria feito de um modo que ele não seria descoberto. Ele agiu tentando passar por cima dos apóstolos. Na verdade, ele achou que ele poderia mentir para o Espírito Santo de Deus. Ele achou que ele poderia sair safo da situação, ele e a mulher dele. Então Pedro chega e diz: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da idade? Eu não sei, eu não consigo entender o que passou na cabeça desses dois para fazer isso. Nós vemos que Pedro diz: Satanás encheu seu coração. Mas se você vendesse, o valor era seu. O dinheiro ficaria com você. A propriedade era sua, ninguém te constrangeu a isso, ninguém te obrigou a isso. Em outras palavras, Pedro estava dizendo para ele: se retivesse a parte do valor, não seria seu do mesmo jeito? Se guardasse, não ficaria para você? Ninguém te obrigou, ninguém te pediu. Então ele não foi obrigado nem a vender e nem a doar. Ele fez aquilo realmente porque ele queria obter lucros. Vamos para o subtópico 2, atraídos pela mentira. Se por um lado Ananias e Safira tomaram decisões livres, por outro, sofreram implicações de suas decisões. Porque, primeiro, Ananias expirou, ele morreu. Então, isso daí fez com que houvesse um grande temor. Mas a história não parou por aí. Como nós vimos, eles agiram aí buscando lucros. Como nós vimos, não dá para julgar o que se passou na cabeça daqueles dois. A Bíblia não diz, mas eles quiseram obter lucro, eles quiseram ter fama a partir da mentira na obra de Deus. Vemos que isso foi tão grave que ocasionou a morte dos dois. E isso serve como um modelo para nós hoje. Nós não devemos utilizar a mentira, não só no espaço eclesiástico na igreja, mas também fora, porque nós somos testemunhas de Cristo. Nós somos aqui a Bíblia, digamos que em ação. Então, se nosso Deus tem a natureza verdadeira que Ele tem, se o nosso Deus é verdadeiro, nós temos que andar em verdade também. Vamos para o subtópico 3, mentir tem consequências. Ao agirem assim, Ananias e Safira não pensaram nas consequências de suas ações. Mesmo fazendo parte de uma igreja pentecostal onde os dons do Espírito Santo estavam em evidência, se expuseram a uma ação mesquinha quando resolveram mentir, não somente aos apóstolos, mas ao próprio Deus. Então a mentira tem um preço, e é um preço caro. Por isso eu repito para vocês,
Não achem que é só uma brincadeirinha. O pai da mentira, ele não brinca. O pai da mentira, não há nele nenhuma verdade. Ele é mentiroso desde o princípio. Nós não podemos levar essas coisas como brincadeira. Não podemos achar bonitinho isso. Porque tem pessoas que já mentem porque são doentes. Mentem. Mas nós vemos que é uma parte da nossa natureza caída. Vivemos na mentira. Se nós analisarmos, até crianças, às vezes sem ter a compreensão clara do que vem a ser mentira, acabam mentindo sem entender. Por isso é importante os pais ensinarem, explicarem, para que elas não venham crescer com essa prática, com essa falha moral. Às vezes uma criança quebra alguma coisa e o pai pergunta: quem quebrou? Foi você? Não, não fui eu. E foi a criança. E isso torna-se um problema que só vai aumentando, é uma bola de neve. Nós não podemos adotar a mentira na nossa casa, na nossa vida. Claro que aqui está falando de âmbito igreja, mas nós saímos também da igreja e levamos para fora na sociedade. O pai e a mãe não tem que ser, não deveriam ser pessoas mentirosas, porque o que eles estão ensinando para os seus filhos? Aí já parte de um princípio que os filhos não veem um exemplo de verdade nos pais, principalmente nos pais que são modelos. Ali são padrão para os seus filhos. A mentira não deve ser tolerada de modo nenhum, porque se o pai dá brecha, também os filhos terão essa brecha para fazer isso. E a mentira tem um preço. Pode não ser instantâneo como o dos dois, mas o tempo vai trazer as consequências disso. Então nós não devemos mesmo adotar isso para as nossas vidas. Mesmo que a verdade traga consequências, nós devemos optar pela verdade ou orar, pedir a Deus uma sabedoria para a forma como vamos falar. Porque nós vemos diversos personagens da Bíblia que utilizaram-se de mentira também. E isso sim trouxe as suas consequências, suas repreensões. Mas nós temos que ter sabedoria no falar, porque às vezes a gente quer partir da sinceridade. Eu sou sincero, falo tudo que me pergunta, tudo que eu vejo eu falo. Às vezes nem é sinceridade, é falta de educação mesmo. Porque a gente não deve falar tudo aquilo que a gente pensa achando que é o ideal, porque nós somos muito verdadeiros. Não. Tem situação, às vezes, que nós podemos falar de um modo mais ameno sem mentir. É uma questão de sabedoria também, irmãos. Porque a Bíblia, ela nos dá base para nós termos sabedoria. Tiago fala que nós devemos buscar a sabedoria e não confundir as coisas. Às vezes alguém te faz alguma pergunta e você responde de um modo ríspido, porque é sincero, fala de um modo que fere, que magoa o coração. Ah, porque eu tenho que falar a verdade. Às vezes você não vai falar a verdade daquela maneira, você pode usar sabedoria para falar talvez a mesma coisa de uma forma diferente. Então nós temos que tomar cuidado também com isso, porque falar a verdade não implica em sermos pessoas sem educação, deselegantes, grossas, aí prepotentes. Temos que tomar cuidado com isso. A verdade pode ser dita de uma maneira mais tranquila, né? De uma maneira que traga menos abalo, de uma maneira que seja mais aceitável também para quem está ouvindo, tá bom? Então o preço pago por essas ações foi muito caro, custou-lhes suas próprias vidas. Antes de se praticar qualquer ação de natureza pecaminosa, é necessário pensar nas consequências que isso produzirá. Quantos crentes, muitos deles experientes, hoje lamentam por não terem levado em conta as consequências de suas ações? Quantas pessoas estão caídas? Quantos casamentos estão abalados por mentiras? Não é? Vamos parar para pensar quantas relações estão destruídas, pais e filhos, até em igrejas, por causa de mentira. Porque a mentira, ela é terrível, ela causa estragos, rupturas terríveis, machuca muito a pessoa que é enganada. Às vezes tem gente convivendo com mentira até hoje, passam-se anos, mentira e uma mentira vai levando a outra, é como um abismo que vai puxando o outro. E às vezes tem gente que está vivendo uma grande mentira, né? Eu posso trazer aqui para vocês um exemplo. É um filme chamado O Show de Truman, que traz um pouco dessa questão aí da mídia, essa questão de realities, que aquele homem vivia uma mentira toda construída. Quão grande não é o abalo ao descobrir que tudo aquilo não passa, né, de uma mentira? Já pensou? Descobrir que toda uma vida foi construída em cima
de cenários de ficção. Então a gente sai da ficção e traz para a realidade que tem pessoas que vivem nesse cenário de mentira que a outra constrói. E às vezes dizem-se cristãs, evangélicas, mas não é essa a postura de um cristão. Nós não temos que construir redes de mentira, nós devemos falar a verdade. E pedimos a Deus discernimento e sabedoria para tratarmos desse assunto, para resolvermos questões familiares às vezes difíceis. Às vezes você converteu agora e deixou mentiras para trás, você precisa resolver certas coisas. Pede para Deus direcionamento para você voltar lá e saber resolver isso e falar a verdade e trazer o esclarecimento necessário para não viver aí cativo nas artimanhas de Satanás e nos laços que ele construiu lá no seu passado. Tudo isso Deus pode nos auxiliar também, mas que não optemos ou que não vivamos no engano ou na mentira, tá bom? Vamos agora para o último tópico, que é o tópico de número 3, a igreja que repele a mentira. Subtópico 1, uma igreja temente. Lucas destaca que os fatos ocorridos com Ananias e Safira trouxeram um grande temor dentro e fora da igreja. Aqui a palavra temor é traduzida pelo grego phobos, que também aparece no versículo de número 5 deste mesmo capítulo. Muitas vezes essa palavra é traduzida por medo, contudo aqui é reverência e respeito. Então, o que aconteceu com os dois trouxe um grande respeito, uma grande reverência dentro da igreja que deve nos alcançar até esses dias, os dias de hoje no caso. Nós vemos que se Deus não tivesse usado Pedro para parar o intento daquele casal, o pecado teria entrado na primeira igreja e sem dúvidas causado danos irreparáveis. Então Deus ao mesmo tempo usou os dois para punir o pecado, não é? E para mostrar o quão grande a igreja, o quão séria a igreja de Deus é. Para mostrar também quão grande e danoso é o pecado da mentira. Então Deus aqui, ele mostra que ninguém pode agir na igreja de Deus da forma que achar mais conveniente, pensando que não vai estar sujeito ao julgamento divino. É Deus mostrando, olha, eu estou de olho na minha igreja. Porque o mesmo Espírito Santo que estava ali com Pedro está hoje nas igrejas que o buscam, nas igrejas que dão liberdade ao Espírito Santo. Então, é o mesmo Deus, é o mesmo dono da igreja. Nós não podemos achar que nós não seremos, então, julgados por Deus, que nós estamos isentos do julgamento divino. Não podemos achar que podemos mentir e vai ficar tudo bem, porque a mentira não é só para quem está ali levando a oferta, mas para quem também às vezes vai receber essa oferta em mente, que está passando por necessidade. Porque já pensou, lá na igreja do século I, essa mesma igreja que nós estamos estudando, as pessoas tinham necessidades reais e por conta dessas necessidades as outras doavam ou compartilhavam os seus bens. Já pensou se houvesse a mentira ali, a pessoa não estava precisando de nada? Porque no caso deles, eles venderam a herdade e doaram. Mas e aqueles que às vezes têm, poderiam chegar falando que não tinham, para fazer com que o outro vendesse e pudesse os ajudar? Então aqui a gente pode correr esse risco nos dias de hoje. Pessoas que às vezes veem que a igreja está solícita para ajudar, chegam querendo mentir. Deus é o mesmo, está vendo? A igreja de Deus, então, é séria. Deus tem responsabilidade com a sua igreja, então nós não devemos mentir de modo nenhum. Nós devemos andar em verdade, não só com a igreja de Deus, mas com a nossa vida também, em sociedade, em todas as esferas. Subtópico 2, uma igreja forte. Mais uma vez, Lucas destaca que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Isto mostra que uma igreja santa, que trata o pecado como pecado e não arranja desculpa para justificá-lo, é uma igreja forte. Então, o pecado sendo cortado, retirado, nós vemos que essa igreja teve muitos sinais e prodígios feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Então, uma igreja que retira o pecado, ela é uma igreja forte. A igreja que é coberta ao pecado vai ser uma igreja fraca. Aqui nós vemos as diferenças. A igreja não tolerou o pecado. Pedro foi lá, deixou Deus usar e Deus agiu como Deus quis agir na sua igreja. Nós não podemos acobertar
Porque da mesma forma que uma pessoa que tem um cargo elevado deve ser tratada, e a mentira e o pecado devem ser tratados, assim para o menor também. Menor no sentido de cargos, tá? Então nós devemos entender que aqui a igreja forte é aquela que combate o pecado, seja quem foi que cometeu. Todos devem, então, receber aqui esse alerta, receber essa chamada em virtude do que está fazendo errado e voltar à sua rota, porque aquele que arrepende e deixa, alcança a misericórdia. O que não pode é fazer algo costumeiro e estar ali, achando que está enganando, né, a Deus. Não. Deus mostra por meio da vida de Ananias e Safira que Ele está de olho na sua igreja. E isso é muito sério. Às vezes as pessoas pensam que Deus está assim, né? Cego, não está vendo. Não ache isso, não. Aqui nós vemos claramente, Deus está de olho na sua igreja. Então, todo pecado deve ser, então, aí no caso, pecado, nós estamos nos referindo àquilo, né, que vai diretamente ofuscar, que vai atrapalhar ao andamento da obra do Senhor Deus, que vai trazer aí uma referência, ou vai abrir brechas para entrar o diabo, entre outras coisas ruins dentro da igreja. Aqui nós vemos que quando isso foi retirado, sinais e maravilhas, prodígios foram acontecendo. Vemos mais que a prova disso é a manifestação dos dons espirituais que levou os apóstolos a fazerem milagres extraordinários. Uma igreja fraca, anímica, por falta de disciplina espiritual e que aprendeu a tolerar o pecado em seu meio, torna-se inoperante. Então temos que analisar, será que muitas igrejas que são inoperantes não estão fracas por causa da tolerância do pecado? Temos que ver, porque a igreja de Atos é a igreja de Jerusalém, o nosso modelo a ser seguido. Então vemos aí que houve uma intolerância para o pecado. O próprio Deus, usando Pedro, agiu. Então temos que ter um alerta para isso. Bom, vamos caminhar agora para a nossa conclusão. Conclusão. É possível um crente pecar e se acostumar com o pecado sem se arrepender. Então eu já falei e vou reforçar. É possível sim, um crente ficar costumeiro ali no pecado, ó, e não se arrepender. E isso é um mal que devemos evitar e tomar muito cuidado. Então, vigilância. É possível que ele encontre até mesmo justificativas plausíveis para comportamentos notadamente pecaminosos, porque a pessoa já está tão imersa, tão acostumada com o pecado, que ela começa a justificar a si mesma, encontrando até subterfúgios para justificar suas falhas. Mas nós devemos andar em verdade, tá? Contudo, uma coisa é certa, não é possível escapar do juízo divino. No caso da igreja de Jerusalém, o juízo divino veio de forma rápida e precisa. Então não pense que vai escapar. Pode ser que você escape dos olhos do pastor, pode ser que a pessoa escape dos olhos da liderança, pode ser que ela escape dos olhos até da própria família, mas dos olhos de Deus você não escapa. Lembre-se sempre, Ananias e Safira não fugiram dos olhos de Deus, que sonda, perscruta e conhece os corações e as ações humanas. Vemos também que, contudo, em outros, como no caso de Corinto, o apóstolo Paulo cobrou uma ação enérgica por parte da igreja que havia se tornado tolerante em relação ao comportamento pecaminoso de um crente. Lá em 1 Coríntios 5, 1 ao 3, nós vamos ver Paulo não sendo tolerante com o pecado de alguém na igreja de Corinto. Ele é bem enérgico e enfático em retirar aquela pessoa de lá, para que ela não viesse trazer mais danos ainda para a igreja. Em outra situação, Paulo deixou claro que Deus exerceu seu direito de juiz com aqueles que havia pecado. 1 Coríntios 11, 30 a 32. Fico alerta, ninguém é capaz de enganar a Deus. Então, de tudo que nós devemos guardar desta lição é: a mentira, ela não tem aí tamanho. É uma mentirinha, uma mentirona. A mentira, ela não é algo que possa ser aceitável na nossa vida como cristão, independente de quanto a gente pratica isso ou não, independente se é algo costumeiro ou se é um deslize,
Se é costumeiro, deve haver uma libertação, deve haver então a reconstrução, a regeneração dessa pessoa para então viver uma nova natureza, a natureza de filho de Deus, uma nova criatura. Então fica claro um alerta: ninguém é capaz de enganar a Deus. Ninguém. Pode ser que por um período de tempo parece que você está enganando, mas você não está. Pode parecer que por um período de tempo o mentiroso está vencendo, está se safando, mas não está. Deus conhece, sonda e sabe. E na hora dele, do jeito dele, as consequências virão. Então que nós tenhamos esse discernimento, que nós possamos estar buscando a Deus, para que os nossos corações não deem brechas, nossos corações não dêem brecha para o inimigo lançar as suas sementes, e nós venhamos a ficar cegos e cometer estes pecados. Porque Deus, Ele tem compromisso com as nossas vidas, mas nós temos que buscar sempre andar na santificação e não ferir essa santidade da igreja, não só dentro da igreja, mas também fora. Sermos modelos da glória de Deus, do nome de Deus, da natureza de Deus por onde a gente passar. Obrigada por você chegar até aqui nessa aula. Espero que tenha sido muito proveitosa para a tua vida. Se você tiver qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários. Se você puder, compartilhe essa aula com alguém. E se foi proveitosa para você, curta a página. Que Deus te abençoe. E até a próxima, em nome de Jesus.